Êxodo 29:45. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Mais uma vez. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. Pai, fala conosco mais uma vez. Que a tua voz traga direção para a nossa vida. Que a tua voz traga capacitação para cada um de nós. Que a tua presença, Pai, não falte na nossa vida, porque nós precisamos dela para tudo. O Senhor é tudo para nós. Fala conosco mais uma vez hoje. E traz alento ao nosso coração e traz a certeza de que o Senhor jamais nos deixará. Pelo contrário, sempre esteve, está e estará conosco todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos no seu lugar. O nosso Deus tem um propósito. E esse propósito cobre toda a revelação da Bíblia. E o propósito de Deus é: Deus quer viver entre nós. Nós servimos a um Deus que quer habitar conosco. E esse é o projeto de Deus. Nós poderíamos estar falando aqui sobre a teologia da presença de Deus. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Veja que não sou eu que estou convidando Deus para habitar comigo, mas o propósito dele é habitar em nós. Deus está dizendo aqui que o seu projeto é habitar conosco, é habitar no nosso meio. O seu projeto é ele ser o nosso Deus. Então, o primeiro ponto dessa mensagem nos mostra que esse é o projeto de Deus, que começou no Éden, quando ele criou o homem, quando ele criou a mulher, quando ele criou então a família, e ele queria habitar com o homem ali. O homem peca, o homem é expulso do paraíso, e toda a trajetória da história humana, você vai ver que é Deus vindo ao encontro do homem. Toda a trajetória humana é Deus vindo ao nosso encontro, é Deus nos procurando. Quando Deus estabelece a nação de Israel, Deus então tira o povo do Egito, depois de estabelecer a aliança no Monte Sinai, ele manda então construir um tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E ao construir o tabernáculo, segundo o projeto de Deus, todas as tendas ficavam em torno desse tabernáculo. E o tabernáculo então era o centro. O tabernáculo então ficava no meio, significando que Deus habitava no meio do seu povo. Deus era o centro, o eixo do seu povo. Depois veio o templo, construído por Salomão, e ali nós conhecemos a história, a manifestação da presença de Deus também ali. E o templo também significava Deus habitando no meio do seu povo. E aí o tempo vai passando e o projeto de Deus continua. E agora já estamos nos evangelhos, e no evangelho de Mateus, Deus agora já não habita mais no meio do seu povo, pelo menos no ponto de vista do tabernáculo ou de uma tenda, mas Deus resolve então habitar pessoalmente. E Jesus Cristo é Deus que se fez homem, que habitou entre nós, trazendo a presença pessoal, a presença relacional de Deus. Mas não somente isso, ele criou a possibilidade para que eu também possa viver na sua presença. Ele criou a possibilidade para que eu possa viver na presença de Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Jesus Cristo então vem. Você crê em Jesus pelo poder do Espírito Santo. Você então passa a ser o santuário de Deus, a morada de Deus. Em 1 Coríntios 6, você vai descobrir o que Paulo está nos ensinando, dando a continuidade a essa teologia da presença de Deus, que começa no Éden, que passa pelo tabernáculo, que passa pelo templo, e agora em Jesus Cristo. E 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Significa que não sou eu que carrego Deus, mas é Deus que me carrega, é Deus que habita em mim. E na teologia, quando você vai estudar a pessoa de Deus, você aprende que Deus tem 3 atributos. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele é onipotente porque todo poder pertence a Deus. Ele pode tudo. E Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o seu poder. E significa que na doutrina da onipresença de Deus, não existe 1 centímetro do universo que Deus não esteja presente. Deus está presente em toda a terra, em todo o universo. Então você jamais, como disse o salmista Davi, jamais você vai conseguir fugir da presença de Deus. Jamais. Esteja onde você estiver, não importa quão longe você esteja indo, ou quão profundo você esteja caindo, você jamais fugirá da presença de Deus. E Deus está aqui hoje, em nosso meio. Ele habita em mim, Ele habita em você. E nós estamos aqui nesta noite reunidos na presença de Deus. É a presença de Deus manifesta aqui nesse ambiente. É a presença de Deus manifesta aqui nesse lugar. Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está ativo. Ele está produzindo fé, Ele está produzindo temor, Ele está produzindo libertação, Ele está produzindo transformação, porque Ele habita conosco. Ele é vivo, Ele se move. Ele trabalha em nós, através de nós e por nós. Apocalipse 21, esse é o ápice da presença de Deus. A vida é passageira. Ele habita conosco agora, Ele habita conosco na história e Ele habitará conosco para sempre no céu. Apocalipse 21:3, vamos ler juntos? 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo o que, irmãos? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O que é isso aqui? Isso aqui é o céu. Isso é o céu. Entenda que o céu não é somente estar com Deus. O céu não é somente estar na presença dEle. O céu também significa que Deus estará conosco. Então, se Deus está comigo aqui, aqui é o céu. É a presença dEle operando, reinando em mim para sempre. Desde o Éden a Jerusalém. Todo o projeto de Deus é viver entre nós. Todo o projeto de Deus é habitar conosco. Século IV, Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ele disse aonde que Deus estava enquanto eu pecava. Eu era um transgressor, eu era um pecador. Aonde que Deus estava enquanto eu estava pecando? E Deus mesmo responde para ele, Agostinho, eu estava presente de ti, mas tu estavas ausente de mim. Eu estava presente a ti, mas tu estavas ausente de mim. Então Deus sempre está presente, Deus sempre está perto. Muitas vezes nós é que estamos afastados dele. Com nossos pensamentos, com nossas ações, com a nossa postura.
Quando nós não percebemos a presença de Deus, quando nós não sentimos a presença de Deus, tem alguma coisa errada, mas é errada com a gente. Não tem nada de errado com Deus. Se nós não sentimos a presença dele, essa responsabilidade é nossa. É nós que temos que fazer alguma coisa, porque Deus está ali. Deus está presente. Porque em Deus nos movemos, em Deus existimos, em Deus nós somos. E eu e você, irmãos, nós somos um sopro. Nós somos um fôlego. E esse fôlego que você tem de vida é Deus. Se você inspira e expira, e é Deus que está dando isso a você. Esse fôlego ele soprou nas suas narinas, ele tem conservado em você. O dia que ele aspirar, você deixa essa terra. Então não há possibilidade nenhuma de eu dizer que Deus não existe. Êxodo 33:14. A presença de Deus é a pessoa dele. É o Emanuel, é Deus conosco. E Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até quando, irmãos? A consumação dos séculos. Êxodo 33:14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E o que Moisés respondeu no versículo 15? Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Ou seja, Senhor, eu não vou a lugar nenhum se o Senhor se afastar de mim. Não me faça dar um passo se a tua presença não estiver na minha vida. Então, irmãos, a presença de Deus para mim e a presença de Deus para você, ela é indispensável. Ela é indispensável. Indispensável porque a presença de Deus, em primeiro lugar, ela traz direção. Ela traz direção para a nossa vida. Então, Deus está comigo para me dirigir, Deus está comigo para me guiar, Deus está comigo para me ajudar a tomar as decisões da minha vida. E nós temos que tomar decisões todos os dias. E essas decisões precisam ser dirigidas por Deus, porque há caminhos que para o homem parece bom, mas no final dá em caminho de morte. Mas o caminho de Deus é perfeito. Nós precisamos de Deus constantemente para dirigir a nossa vida, para nos guiar, para nos ajudar a tomar decisões. Veja em Êxodo 40, versículo 38. Êxodo 40 e 38. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, de dia, nuvem. De noite, uma coluna de fogo. Aquilo era a direção de Deus. Aquilo era Deus guiando o povo. Em todas as suas jornadas era Deus que dava a direção para os seus filhos. Em todas as suas jornadas era Deus dando direção ao seu povo. Quando a nuvem se levantava do tabernáculo, era a hora de marchar. Quando a nuvem parava, era a hora do povo parar. Então, se a nuvem parava, eles construíam suas tendas e o tabernáculo era posto no lugar. Quando a nuvem andava, desmontava tudo, embalava tudo e prosseguia a viagem. Era a nuvem que dava as ordens, é a presença de Deus. Você agora vai parar, agora você vai avançar, agora você vai fazer, agora você não faz mais. Era a direção de Deus no meio do seu povo. Deus está presente em nossas vidas para nos dar direção. E quando você quer tomar suas decisões próprias sem o conselho de Deus, você está desprezando a direção de Deus. E quando você acha que consegue resolver, que sabe fazer, você está desprezando a direção de Deus. O que o salmista disse no capítulo 25, versículo 8? Que Deus aponta o caminho aos pecadores. Salmo 143:10. Deus nos ensina a fazer sua boa vontade. Deus quer o melhor para nós, irmãos. Deus quer o melhor para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus está conosco para nos dar direção. Amém, irmãos? Diga assim comigo, Deus está comigo
para me dar direção. Certo? Mas também, Deus está conosco também para nos dar coragem. Deus está conosco para nos encorajar. Constantemente. Deus sabe que facilmente nós desanimamos. Deus sabe que facilmente nós começamos um projeto, não terminamos, ou começamos bem e terminamos mal. Deus sabe que nós desistimos porque nos aborrecemos, nos entristecemos, nos amedrontamos, somos ansiosos, nos precipitamos. E Ele vem conosco o tempo todo, Ele diz: não temas, não tenha medo, eu sou contigo, eu te encorajo, eu te fortaleço, eu te sustento. Ele sabe que a gente precisa desse ânimo para a gente prosseguir. Por isso que precisamos nos agarrar com a presença de Deus, nos agarrar nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas restauram a nossa fé, elas nos reanimam, elas nos encorajam. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele vence o mundo, Ele vence o pecado, Ele vence o diabo, e Ele vem habitar conosco para nos encorajar. Diga graças a Deus aí, meu irmão. Atos capítulo 18, versículo 9. Paulo está preso na prisão, numa situação muito difícil. Mas, diz o texto, à noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Deus está conosco para nos ajudar a vencer todos os problemas da nossa vida. Deus está contigo, está comigo para nos ajudar a vencer as doenças, as dificuldades, para nos ajudar a vencer os conflitos, os relacionamentos difíceis, as dificuldades da vida. Você não está sozinho. Deus está conosco para nos ajudar. John Knox foi eu não tenho Deus, eu sou a minoria. Mas também eu posso estar sozinho, mas se eu tenho a presença de Deus, eu sou a maioria. Amém, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu preciso estar consciente de que Deus está comigo. E a presença de Deus comigo que vai me dar segurança. Eu estou consciente de que Deus está comigo. E é essa presença de Deus comigo que vai me dar coragem, que vai me dar consolo, que vai me fortalecer quando eu mais sustento com a minha destra fiel. 3 coisas. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não arderá, e nem a chama arderá em ti. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o Senhor está conosco. Davi disse no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu... Olha que presença fundamental, olha que presença essencial. E quantas vezes as pessoas têm negligenciado essa presença? Quantas vezes a gente tem pedido licença de caminhar segundo o próprio curso da nossa vontade, quando Deus está ali para fazer toda a diferença na nossa vida. Mas em terceiro lugar, a presença, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, é o poder de Deus na nossa vida. É a capacitação de Deus na nossa vida. É a presença na nossa vida. Deus está conosco. Nunca se esqueça disso. E é importante a gente entender isso, irmãos. É importante a gente assimilar isso, compreender isso. Porque às vezes a gente enfrenta... Tinha um projeto de cercar Jerusalém.
Ele já havia passado por todas as nações da terra e ele estava construindo um império. Segundo Crônicas 32, versículo 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou, não onde? Ao coração, dizendo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do seu inimigo, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque um há conosco mas para guerrear as nossas guerras. E o povo se reanimou. O texto diz que o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço poderoso do nosso Deus. Glória a Deus, irmãos. Então é a presença de Deus que está conosco, é uma presença capacitadora, que está conosco para nos ajudar a enfrentar todas as lutas, para nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. Nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos com a presença de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Você crê que quando o maligno vem para atacar você, ele não vê você, ele vê a presença de Deus na sua vida? Você precisa de crer nisso. Ele vê Deus em nós. Ele vê Deus na nossa vida. E por isso que a Bíblia diz, João vai dizer que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Então pode lançar qualquer tipo de palavra contra você, qualquer tipo de maldição contra você, qualquer mandiga contra a sua vida. Contra o povo de Deus não vale maldição, contra o povo de Deus não vale encantamento, porque na vida do povo de Deus está a bênção do Senhor. É Deus quem nos protege, é Deus que está conosco. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Do ponto de vista da onipresença de Deus, não existe um lugar que você vá que Deus não esteja presente. Você pode estar até errando, até pecando, mas Deus está lá. E Ele está vendo tudo aquilo que você faz. Deus está presente em todos os lugares, inclusive até no inferno Deus está presente. É claro que não é para manifestar a glória dele lá, mas para exercer o juízo dele. Mas não existe nenhum lugar do universo onde Deus não esteja, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele está em todos os lugares. Salmo 139, versículo 7 diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Do Oriente ao Ocidente não existe distância para o nosso Deus. E Ele veio pessoalmente em Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Deus pessoal, Deus amigo, um Deus que conversa, um Deus que se identifica, um Deus que anima você, um Deus que encoraja você, um Deus que consola você, um Deus que constantemente está atuando na sua vida, te dando sabedoria, te dando discernimento para que você venha viver a sua vida, uma vida triunfante e vitoriosa. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele está conosco. Isto não é triunfalismo. Isso não é artimanha religiosa. Isso é o próprio Deus que está dizendo. Êxodo 29 e 45. Eu habitarei no meio deles e serei o seu Deus. Não sou eu que faço de Deus o Senhor da minha vida. Mas é Deus, irmãos, é Deus que pela graça de Jesus vem e diz, você é meu filho, você é meu, você me pertence. Porque você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. E eu estou com você. Então eu estou encerrando aqui. E eu quero que você volte para sua casa hoje, dizendo, Deus está comigo. Deus está comigo. Eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso não é confissão positiva. Isso não é teologia barata.
psicologia barata. Isso é teologia pura. Teologia pura. Ele mandou Jesus para estar conosco. Deus mandou Jesus para estar conosco, para revelar a sua pessoa a nós. E Jesus me toma pela